Uma boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus, buscando o amparo e o auxílio dos nossos amigos espirituais. E nessa noite a gente vai ter a palestra do nosso companheiro Vanderlei, trazendo para a gente o tema Tendo Medo, que possamos estar com a nossa mente e o nosso coração sintonizados com o alto, rogando a proteção para todos aqui presentes e a todos que se encontram em nossos pensamentos. Que Jesus nos abençoe. A prece é toda sua. Vamos lá. Vamos rogar ao Senhor Jesus, nosso divino mestre, a espiritualidade amiga, que nos abençoe e nos ilumine nessa noite, que possa nos ajudar nos nossos estudos, que as nossas palavras, esse ensinamento que Jesus nos trouxe, possa levar a todos aqui presentes e a outros também, que depois futuramente possam ver e ouvir os ensinamentos do Mestre Jesus, nosso Pai Celestial. Rogando a Jesus a sua proteção, o seu amparo, a sua luz, que Ele esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. E, meu amigo, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a parábola dos talentos, que muitos de nós já conhecemos. A parábola dos talentos está em Mateus, no capítulo 25, ela vai do versículo 14 até o versículo 30. Mas o nosso mais importante aqui, o nosso versículo, nós vamos ver, é o versículo 25. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Nós sabemos que todas as parábolas que tem no Evangelho, essas são narrativas que Jesus faz sobre eventos que não aconteceram na realidade, não aconteceram de fato, mas são histórias que ele nos conta e que tem como objetivo atingir a nossa psique. Nessas histórias, Jesus atinge os nossos sentimentos mais profundos. E como elas são simbólicas, as parábolas são simbólicas, elas são passíveis de muitas interpretações. Isto é, toda vez que vamos ler uma parábola, será de forma diferente. Vamos ter uma interpretação diferente. De acordo com o momento em que nós estamos vivendo, com o que estamos sentindo. A percepção que nós temos sobre ela se renova impressionantemente a cada leitura. A parábola dos talentos é uma parábola que mexe muito com a gente. As parábolas, elas em si, têm conceitos chaves. Existe muito aprendizado que podemos ter com elas. Mas existe um conceito básico nas parábolas, que é o tema principal. É o sentimento que Jesus quer trabalhar em nós. A parábola dos talentos... Denilson, passa aí para a próxima. A parábola dos talentos é aquela em que o Senhor chama seus servos e dá 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento ao terceiro e sai de viagem. Quando o Senhor volta, o que tinha 5 multiplicou seus talentos, o que tinha 2 multiplicou também, e o que tinha 1 sai com a seguinte desculpa: e tendo medo, escondi na terra o teu talento. Olha aí em Mateus 25, 25. Você deixou comigo 1 talento, e eu fiquei com medo e escondi. Aqui tem o que é teu. A parábola nos fala aqui sobre a escolha que ele teve. Porque às vezes a gente acha que a melhor escolha é não escolher. E, na verdade, a pior escolha é não escolher. A primeira coisa que percebemos aqui é que Jesus está dizendo que uma das coisas mais ingratas de uma alma encarnada é preferir não escolher, é a omissão. Diante de qualquer circunstância da vida, se omitir é a pior escolha. Tanto que existem personagens no Evangelho que erraram feio, mas são aceitos porque tiveram a coragem de fazer escolhas. Veja a parábola do filho pródigo, por exemplo.
O que mais importa na parábola dos talentos é a ação, a atitude. Podemos considerar, então, desperdício a palavra-chave dessa parábola. O indivíduo desperdiça todo o investimento que Deus fez para ele. A questão que temos nessa palavra é: quais são os desperdícios que eu tenho feito dos talentos que eu recebi? Uma coisa aí para pensar, né, gente? Quais são os desperdícios que eu tenho feito dos talentos que eu recebi? É uma questão para pensar depois. Agora, por que aquele servo desperdiçou? Que argumentos aquele servo utilizou para não agir, para não ter uma atitude? Provavelmente ele fez o que nós costumamos fazer, né, que nos impede de agir na nossa vida. Um recebeu 5, o outro recebeu 2, e eu só recebi 1. Por que ele fez isso comigo? Porque o outro tem mais do que eu? Dessa forma, a gente começa uma tragédia, né? O que significa dizer que eu paro de olhar para os meus talentos e começo a contar os talentos do outro. Porque a gente só compara aqueles que nós supomos ter mais talentos do que a gente. É um sentimento claríssimo, pois significa que deixei de observar o que eu tenho de talentos para poder multiplicar e estou aqui o quê? A reclamar da vida, reclamar de Deus, do mundo, do governo, da minha mãe, do meu pai, a reclamar das coisas que eu não consigo ter. Este é exatamente o servo infiel que Jesus vem nos dizer. Você tem um potencial e não dentro de você que você mesmo tem que movimentar. Você tem um potencial, todos nós temos um potencial e nós mesmos temos que movimentar esse potencial. E não importa se um começou com 1, se um começou com 5, se um começou com 10, com 100, com 200, 500, com 1000. Não importa. Isso não vai dizer o quê? O resultado final na vida de ninguém. Vamos analisar, então, o nosso meio social, aproveitando isso aí, esse parágrafo. Esse meio nosso social diz muito, né? Se uma pessoa nasce na classe média com acesso a uma educação melhor, uma escola de inglês com intercâmbio fora, podendo estudar música, literatura, né? Ter uma boa nutrição, um ambiente propício, né, para estudar, um quarto só dele, né, com computador, internet. Então, não tem como não dar certo, não é mesmo? E ao contrário, vamos dizer então que você nasceu na Rocinha, né, uma das maiores favelas lá do Rio de Janeiro, em uma condição terrível, morando com a mãe que trabalha o dia todo, chega à noite, sai de madrugada e você mal a vê. Seu pai, alcoólatra, ainda por cima bate na mãe. Seu irmão, traficante. Visto dessa forma, provavelmente você, né, essa pessoa, não tem nenhuma chance de vencer. Bem, não é bem assim não, né? Nós conhecemos milhares e milhares de pessoas que nascem nessas condições bem difíceis em ambientes periféricos de cidades violentas, como o Rio de Janeiro, e que não se deixa contaminar pelo ambiente. Ele não se define pelo ambiente, não se torna incompetente, incapaz ou como desprovido de Deus, como desvalido, como não tendo vantagens sobre as outras pessoas que nasceram em berço de ouro. Ele não se concentra no entorno para se definir como pessoa, mas se concentra nele para se definir como pessoa com os recursos que ele tem. É o que eu tenho agora. Vai assim mesmo, vai dessa forma. É o que ele precisa ter, né? Para não ficar reclamando. Ninguém vai ficar aqui, vai vir aí, né? Fazer por ele. Então, não importa, eu tenho que agir. Ele tem que agir. Eu tenho que ter uma atitude.
E dessa forma, esse indivíduo, com as circunstâncias desfavoráveis, se torna um ser humano completamente capaz. A ideia de desperdício é claro nessa parábola, né? Dos talentos. Não importa que talento você tem, não importa qualquer talento que você tem, é passível de multiplicação. Agora, se você ficar olhando para os talentos dos outros, você está perdendo seu tempo de fazer a sua multiplicação e você se sentindo inferiorizado, diminuído e questionando Deus, será que Deus me ama? Quantas pessoas vivem reclamando que Deus não ama? Parece até que fui um espírito muito ruim nas encarnações passadas, né? Devo ter jogado pedra na cruz para ter a vida essa que eu tenho. Esse é o discurso de quem não se culpa. A culpa não é minha de não ter atitude, de não agir. É das minhas vidas passadas. Ele fica culpando as vidas anteriores, como se as vidas anteriores não fossem as vidas dele. O passado vivido não fosse ele mesmo em uma carinha diferente. Mas bem, não importa o porquê, não importa a culpa do que é e de quem é, pois em Deus existe a misericórdia, que significa que você pode dever muito, mas com gestos de amor, cobrir a enorme quantidade de erros. Deus, que é o nosso Pai, né, amoroso, quando percebe que você agiu, que nós agimos, que nós mudamos uma atitude, ele muda. Ele muda o seu rumo e tudo começa a melhorar. Porém, se eu fico aqui lamentando, reclamando que o que eu tenho é menos, que o outro tem muito mais, que eu tenho é pouco, que eu estou em desvantagem, eu não vou evoluir, eu não vou crescer, tá? De forma alguma. Vou continuar nesse mundinho. Agora vamos ver de outra forma. Imaginemos que aquele servo poderia ter pensado o seguinte, que a coisa não estava muito boa para ele não, né? Pois o que tinha 10 talentos, se ele investir, né, em ações de uma empresa X, 2 talentos, e se ele perder esses 2 talentos, ele ainda tem 8 talentos para devolver para o Senhor. O que investiu, o que tinha 4, se ele investir também perder um, ele ainda tem 3 talentos. E eu que só tenho um, se eu perder esse um, como é que eu vou ficar? Com medo, né? O que ele disse? Porque tive medo, escondi o teu talento. O medo aqui é a questão. Vamos para o próximo slide. No livro Fonte Vida, Chico através do Espírito Emmanuel, quer dizer, Emmanuel, através de Chico, né? Ele nos diz o seguinte: tendo medo, escondi na terra o teu talento. Emmanuel diz o seguinte, que na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Receber mais reduzidas possibilidades de ganho. Contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. É o que nós estamos falando aqui. E recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação, medo de trabalhar, o medo de servir, o medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor, e alcançam o fim do corpo, né, desencarnam, com sensitivas humanas, sem um mínimo de esforço para enriquecer a existência. Gente, quantas almas fazem isso? Né? Quantas almas passam pelas reencarnações seguidas e não evoluem, não crescem? Né?
Então vamos lá. Voltando aqui ao servo infiel, se ele tivesse investido o talento que ele tinha, e quando o Senhor voltasse, ele não apenas tivesse perdido, mas agora estivesse devendo 2 talentos. Como será que esse senhor lidaria com ele? Pensando que esse senhor é Deus, né? E Jesus, nas palavras, tem colocado Deus como o pai do filho pródigo, como o senhor da vinha, como o senhor dos trabalhadores da última hora. Deus é sempre representado por esse senhor que lida com os seus servos, com os seus filhos. Pensando que esse senhor é Deus, o que aconteceria provavelmente diante do que a gente já percebe, da forma como Jesus nos coloca a vontade de agir? Ele, o Senhor, não teria ficado triste, não teria punido o servo infiel, porque tinha visto nele a atitude. Ele errou tentando. O importante aí foi agir, mesmo que você erre, o importante é agir. Que perca no processo, você vai estar agindo. Existe aqui a disponibilidade. Eu estou mostrando que eu não estou com medo. Eu estou mostrando que aquilo que me foi ofertado gerou em mim uma motivação para agir. Então, nesse caso, eu posso errar. Gente, Deus nos ama profundamente. E essa repetição de vidas não é para nos torturar, não. É para nos capacitar a cada uma delas. E não precisamos desencarnar, reencarnar para aprender alguma coisa, não. Cada etapa de vida é rica em possibilidades de desenvolvimento. Então, aquele servo que teve medo, e esse medo fez com que ele desperdiçasse, ele pode ter se comparado no primeiro momento, pode ter tido dito, né? Eu estou com medo, porque vai que eu perco a única coisa que eu tenho. Tem gente, por exemplo, que fica aí no emprego infeliz, né? Humilhado, porque diz que não tem como sair. Eu não aguento mais. Tenho medo e morre ali infeliz. É o que Emmanuel disse lá, né? Alcança o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Mas e se eu sair e ficar sem nada? Opa, a ideia dele. Vamos parar aí. Comece a agir, se programe, se capacite, use o juízo. Não pode é ter o medo, porque as bênçãos que Deus tem para você não vai vir se tiver medo. As portas não se abrem se você tiver medo. Ficar aí se perguntando, por que Deus fez isso comigo? Deus nos diz, não sou eu, não sou eu. Eu estou esperando que você faça alguma coisa, que faça a sua parte. Você tem que ter uma cota de participação na mudança. Alguma coisa tem que partir de você, você tem que oferecer alguma coisa. Veja lá no Sermão da Montanha. Jesus pergunta aos discípulos, como é que nós vamos alimentar essa multidão? É claro que Jesus já sabia como, né? Mas Jesus pede o quê? A colaboração dos discípulos. A iniciativa deles, a atitude deles. Então, eles tomam atitude, trazem até Jesus alguns pães, alguns peixinhos. Agora, o resto da multiplicação, quem fez? Foi Deus. Na sua misericórdia, Deus multiplica e soma. Precisa simplesmente de quê? Da contribuição nossa, da sua contribuição. O resto ele multiplica. André Luiz, ele vai dizer, todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus, deverá guardar sempre o melhor. E isso não é promessa de amizade, é a lei. Mas o que nós fazemos? O que nós pensamos? Que a gente é que tem que fazer tudo. A gente tem que fazer todas as coisas.
Que a gente que tem que fazer tudo e diz assim, eu não consigo fazer tudo. Ah, aí vem o quê? Vem o medo. Eu não vou ficar aqui e fica lá uma encarnação inteira sem fazer nada, parado. E quando ele chega lá do outro lado, aí começa a ver as oportunidades que surgiu e que ele desperdiçou. Aí pensa, meu Deus, eu fiz isso comigo? Eu sabotei a minha vida? O meu medo me paralisou? E eu que estava me achando que não era merecedor do amor de Deus? É uma escolha nossa sempre de não receber tudo o que Deus tem para nos oferecer. Aqui temos desperdício, temos medo, temos paralisia. Vou ficar aqui paradinho? O que acontece quando você não escolhe? Quando você não escolhe, a vida escolhe por você. Porque a escolha vai ser feita. E quando a escolha é a omissão, você vai passar por diversos constrangimentos. Muita gente, por medo, não avança e passa a vida inteira do outro lado da margem do rio sem coragem de atravessar. Vai que no meio do caminho eu afogo, a correnteza me carrega, me leva, né? Sempre temos todo um conjunto de discurso sobre o porquê que eu não vou fazer o que Jesus está dizendo aqui. O que acontece com quem desperdiça? O que acontece com quem tem medo? O que acontece com quem não age? É chamado de servo infiel. Infiel a Deus, infiel a si mesmo. Alguém que não acredita que Deus vai prover o que você acha que vai faltar e que não acredita na sua própria competência de encontrar soluções quando os problemas vierem. Porque o que a gente faz é imaginar um monte de problemas, um monte de situações dificultantes, que faz com que a gente mesmo não possa agir. Eu não vou agir, eu vou ser prudente. Quando, na verdade, eu não sou nem prudente, eu sou medroso. Porque há uma grande diferença entre a prudência e o medo. A prudência é, eu não vou fazer, eu não vou avançar agora, eu não vou fazer isso agora. E o medo é, eu nunca vou avançar, eu nunca vou fazer isso. Assim, a gente percebe como Jesus solicita da gente, nessa palavra, uma atitude. As coisas devem partir de nós. Você toma suas iniciativas, faz a sua parte. Acabou os seus recursos? Quem tem os recursos infinitos? Porque a gente não liga para ele. Por que será? É ele que tem os recursos infinitos? Provavelmente porque a gente acha que não merece. Por que não merece? Porque fui ruim? Fui mal? Parabéns. Eu e você estamos muito bem acompanhados. Olha ao nosso redor. A gente está aqui tentando melhorar. Jesus veio para nós, para os doentes. E nós temos que ligar, temos que ter a humildade de ligar para Ele, de pedir socorro. Tenho que entender que Deus é potente, tem muitos recursos e que eu, como filho, posso solicitar de meu pai ajuda. Lembram da parábola do filho pródigo? Não houve nenhuma bronca do pai, houve somente a alegria dele. E vejamos, ele não perdeu apenas, o filho pródigo não perdeu apenas um talento, ele perdeu foi tudo. Ele perdeu todos os talentos que o pai lhe deu. Perdeu tudo, tudinho, tudinho. Inclusive a dignidade. A figura que Jesus coloca nessa parábola do filho pródigo é muito bonita. Ele perdeu tudo. Se eu perco tudo, só me resta voltar para onde? Quem é meu último recurso? O pai. Ao ver o filho voltando, o pai não se concentrou nos erros dele. Ele se concentrou no contentamento de um filho que acordou, que está voltando. Importa que o meu filho voltou para casa.
ele não deixa o filho entrar humilhado. O pai vai ao seu encontro para estar sempre ao seu lado. É assim que a gente fica quando fazemos tudo errado. E Deus ainda mesmo assim nos mostra o amor que tem por nós. E nos estende os braços. Deus não precisa de nossa humilhação. Deus quer a nossa atitude de acordar, o nosso agir. Portanto, gente, façamos hoje uma lista das muitas atitudes que você, que eu, não tivemos. Quando fizer essa lista de atitudes, né, que você não teve, não se puna, pois foi o que você pôde fazer até aqui. Foi o que você acreditou até esse momento. Não se puna pelo que você não conseguiu fazer antes e não se puna pelo que você não conseguiu fazer hoje. Mas comece a agir. Jesus nos disse: faça a tua parte e o céu te ajudará. É preciso começar, é preciso iniciar. E para isso, não se pode ter medo. Não se pode desperdiçar os talentos que Deus nos deu. E quando você achar que errou, né, lá no seu inventário de atitudes, lembre-se de um pai, de uma mãe, que jamais puniria um filho que, tentando aprender a andar, cai. Pelo contrário, vai até ele e o levanta quantas vezes for necessário. E nosso Deus, nosso Pai, que é perfeito, faz muito mais que isso. Não podemos duvidar do amor que Ele tem por nós. Não podemos duvidar que Ele nos conhece pessoalmente e que nós podemos conversar com esse nosso Pai e pedir ajuda para sair da situação de medo. Porque se tem uma coisa que o medo mais gosta, é do segredo. É de segredo, né? Ele gosta de sombras. Quando você assumir que tem medo, ele assim começa a perder o poder. Que Deus nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Senhor Jesus, benfeitores amigos, nós nos agradecemos por mais uma noite de estudos esses inseridos na nossa casa de oração, Centro Espírita Meimei, nosso grupo Espírita Chiquinho Carvalho. Que todos os nossos benfeitores possam nos iluminar, mas que possamos também compreender dentro das lições trazidas e caminharmos, subindo o degrau necessário para atingirmos a todos eles que sempre esperam de nós, a cada instante, a prática daquilo que aprendemos. Que a paz esteja conosco e nos envolva com as suas bênçãos, Senhor, para o amparo necessário da nossa caminhada, e a todos que se encontram juntos de nós, encarnados e desencarnados. Que a paz esteja em nossos corações, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.